Shalom, amados. Quero falar um pouco sobre a lâmpada do corpo. Jesus disse algo, que a candeia ou a lâmpada do corpo são os olhos, de sorte que se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém teus olhos forem maus, e o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes são tuas trevas? Esses dois versículos falam de algo muito profundo, a maneira de nós olhar. Você pode olhar com julgamento ou com misericórdia. Quando Jesus está falando dos teus olhos serem bons, da luz dos teus olhos serem bons, da lâmpada dos teus olhos ser bom. Uma tradução diz candeia, né? Ser bom é que aquilo que você olha, você pode olhar com os olhos de condenação, de rejeição, de desprezo, de julgamento, mas você pode olhar com os olhos de amor, de graça, de bondade, de misericórdia, de favor. É a maneira de você ver, a maneira de você colocar, e às vezes você tem uma ideologia, uma maneira de ver, e o teu coração se abre para a maldade. E às vezes nós colocamos julgamentos em situações que devíamos estar fazendo arrependimento. Nós não conseguimos desfrutar do que as pessoas têm de bom. Às vezes tem pessoas que ele tem uma habilidade de guardar todos os defeitos de alguém. Então ele deixa de desfrutar daquilo que a pessoa tem de bom. E isso é construído com o que nós lemos, com o que nós falamos, e quando nós vamos buscando libertação. Os olhos têm a ver com o coração. Por isso que ele diz, se a lâmpada do teu corpo são os olhos, de sorte que se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Ele diz, se há luz no teu olhar, uma luz. Se porém teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que há em ti são trevas, quão grandes são as tuas trevas. Quando nós compreendemos isso, que Jesus estava mandando nós tomar um cuidado com a nossa maneira de olhar. E o nosso olhar precisa ter um cuidado e um zelo do nosso coração. Quando nós olhamos Provérbios 4, 23, Jesus diz assim, sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem saídas da vida. Quando você tem uma facilidade de julgar e condenar tudo que você, às vezes você ouviu um entendimento de alguém e por aquele entendimento você já julga o outro. Seja mais cauteloso nos seus julgamentos. Já fui muito precipitado em meus julgamentos. Eu podia ter desfrutado de pessoas que eu não desfrutei. Nas minhas meninices eu podia ter me relacionado com alguém que eu não me relacionei por causa do julgamento. Então, com a capacidade que você vai tendo capacidade, tendo conhecimento, tendo relacionamento com Deus, cada vez que você lê a palavra vai trazer uma luz em você, a palavra vai trazer uma clareza em você. E nós olhamos sempre numa condição de misericórdia, né? Sempre olhamos as pessoas através de Jesus. Então você pode ser misericordioso. Precisamos discernir cada situação, né? Entre discernir e às vezes até tomar uma decisão, não precisa haver uma expressão, porque aquela tua expressão pode motivar outras situações. E quando ele diz, porque sobre tudo que se deve guardar, essa palavra é muito forte. Guardar o coração. É uma palavra tão forte, porque ela colocou sobre todas as suas decisões, guarda o coração. Sobre todo o teu olhar, guarda teu coração. Sobre todo o teu falar, guarda o teu coração. Porque decisões, elas prosseguem do nosso coração. E às vezes nós erramos na caminhada. E conforme o erro que nós temos, ele se volta contra nós. Às vezes escolhemos coisas que você pensa que foi o inimigo que trouxe, e não foi. Foi o seu orgulho, foi a sua dureza. Então, quando a pessoa tem um nível de orgulho, você olha certas situações com desprezo. E isso são as trevas do coração. Quando você olha certas situações com condenação, isso são as trevas que estão dentro de nós. E quando nós vamos detectando isso,
Às vezes existem pecados, todo pecado relacionado ao orgulho e julgamento que está em nós temos muita dificuldade de ver. Toda atitude errada que tem uma conexão com orgulho e julgamento, rejeição, desprezo, condenação. E isso é tão difícil de sair da nossa vida se nós não paramos para que olhamos para dentro de nós. O salmista diz: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. E ele estava falando do coração dele. Ele não estava falando dos caminhos físicos. Era dos caminhos que fluíam do interior dele. Esses caminhos precisam ser sondados por nós. Quando você faz um jejum a teu respeito, pela tua vida espiritual, pelo teu cuidado, pelo zelo que você deve ter, pelo seu coração, pelo seu olhar diante de toda a situação, para que nós não liberamos trevas através do nosso olhar. Porque aquilo que você olha e vê, vai passar pela sua mente, vai descer na sua alma e vai fluir algo. E quando flui nos nossos lábios, talvez está saindo trevas. Que o Senhor libere graça sobre a tua vida, sabedoria sobre a sua vida, discernimento sobre a tua vida, sobre todas essas situações que às vezes elas estão diante de nós e nós precisamos fluir num outro nível de misericórdia.